tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a relação da pandemia com o atraso no desenvolvimento de fala e linguagem. Então eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que o atraso de fala tem relação com a pandemia? Eu já adianto para vocês que sim. Porque a criança, ela aprende vivenciando, experimentando lugares novos, pessoas diferentes, né? E antes da pandemia, essa criança, ela ia na casa dos avós, dos primos, dos tios, né? No qual tinha crianças menores da mesma idade ou até maiores que ela e que de alguma forma interagia com ela. A creche, a escola, ela promove essa interação, esse contato da criança com outras crianças. E é o que favorece, né, o que promove uma boa comunicação. Então, assim, pensa comigo, né? Você leva a criança para passear num parque. Chega lá, vai ter brinquedos que ela conhece, outros que ela não conhece. Então, ali ela vai aprender o nome dos brinquedos, vai aprender a função, vai aprender como que brinca, né? Ela vai ver outra criança brincando com aquele brinquedo, ela vai aprender que aquilo lá é um brinquedo, como que brinca, por exemplo, um escorregador, né? Como que sobe no escorregador, como que escorrega. Então, através dessa vivência, dessa experiência, ela vai formar a fala e a linguagem dela. E diante disso, nessas situações, né, dessa convivência, dessas experiências diárias, né, a criança, ela vai tentando se comunicar, né? Então, isso vai motivar ela a falar, né? E por que que isso motiva? Por exemplo, na escola, na creche, tem aquele monte de criança. E às vezes a professora, a sala lotada com várias crianças, não consegue dar atenção apenas para uma. E aí, diante de uma situação, por exemplo, se ela quiser alguma coisa, se ela quer água, se ela quer comer alguma coisa, se ela quer ir no banheiro, né? Ela não vai entender o choro de alguma criança, igual tem várias crianças lá e algumas delas estão chorando. Então, algumas estão chorando, outras estão pedindo, conversando, falando com a professora. Diante disso, né, ela observando essas crianças que estão falando, né, e estão conseguindo interagir, estão conseguindo o que elas querem, isso vai motivar ela a querer falar igual o amiguinho, para ela também conseguir o que ela quer, né? Então, ela observando essas situações, essas ocasiões, faz com que ela comece e tenha a iniciativa de começar a falar. E mesmo quando a criança não vai numa escolinha, numa creche, mas ela convive diariamente com os avós, tios, primos, essas pessoas, às vezes ela não vai compreender o que ela quer igual os pais, né? E aí isso acaba forçando ela a tentar falar. E aí veio a pandemia e tivemos que ficar trancados dentro de casa, né? A criança com seus pais, com seus familiares. E às vezes os pais antecipam as necessidades da criança. E toda família tem uma rotina, né? Então ela sabe mais ou menos o horário que a criança toma banho, o horário que a criança come, o horário que a criança acorda, né? E automaticamente, às vezes a gente acaba fazendo o que a criança faz naquele horário, sem que ao menos ela peça. Então ela não vai precisar de falar, automaticamente a família já oferece, já faz, né? Então isso também interfere na fala e na parte da linguagem dela. Além disso, os pais também compreendem tudo que a criança quer, na maioria das vezes, né? Então, às vezes, se a criança chora ou resmunga, eles já sabem o que a criança quer e automaticamente entrega aquilo para a criança, sem ela falar, sem ela nomear, sem ela pedir. Então, diante assim dessa situação toda que estamos vivendo, né, isso limitou o contato da criança
com pessoas, com outras crianças, com outros ambientes, que traz para ela essas experiências e essas vivências, né, trazendo aprendizado para essa criança. Além disso, os pais também, alguns deles, tiveram que trabalhar home office, né? Então, algumas crianças acabou que ficou mais tempo também na frente da televisão, na frente das telas. Diante dessa situação toda, né, que eu comentei anteriormente, isso tudo pode vir a trazer um atraso no desenvolvimento da fala da linguagem ou até mesmo uma regressão na comunicação. Aqui vai algumas dicas então para vocês, para lidar um pouquinho melhor, né, diante da pandemia, diante dessa situação que estamos vivendo hoje, em relação à fala e linguagem. Então, não mostre para o seu filho ansiedade, para que ele consiga falar. Haja de forma natural e espere um pouquinho para a criança falar, porque muitas das vezes a gente fica um pouco sem paciência, né? E logo completa a palavra para a criança ou fala a palavra, porque como eu falei anteriormente, a gente sabe mais ou menos a rotina da criança, o que ela gosta, o que ela quer. Então tenha calma, espere a criança falar, né? Não complete a palavra para ela, a frase para ela. Tente organizar a sua rotina para você estabelecer um momento para você brincar, para você ter interação com a criança, né? Porque esses momentos são primordiais, né? Porque é nesses momentos que você traz vivência, convivência, interação, né? Você vai estar estimulando fala, linguagem, além de outras coisas, né? Nesse brincar. Outra coisa que as crianças gostam muito é de música. Então pega a música que ela gosta e deixa ela completar a música. Por exemplo, atirei o pau no lugar. Aí automaticamente a gente espera que a criança fala tô, ela complete a música, né? E isso é muito bom para a estimulação da fala dela. Ler historinhas para essa criança. Então você pega, se for uma criança menor, você pega um livro de historinha que tenha uma linha só, né? E aí você vai contar a história, você vai falar o nome das figuras, né? E aí num outro momento você pode tentar fazer a criança contar essa historinha, né? Você também pode pedir para você pega o livro e você vai nomear para ela tudo, e aí num outro momento você vai falar assim, por exemplo, um livro de animais. Esse é o cachorro, esse é o gato. E esse aqui, qual que é? Para ela falar o nome do outro animal que tem na historinha. Então, como foi possível vocês verem, né, a pandemia pode sim trazer um atraso de fala e linguagem. Mas pode ser que a criança apresente esse atraso não pela pandemia, tá? Mas por outros motivos. Então, vocês pais fiquem atentos ao desenvolvimento do seu filho, né? Se ele regrediu também na fala, fique atento, né? Se você percebeu que antes ele estava se comunicando mais, e aí quando começou a pandemia, ele parou de falar, de comunicar, né? É bom procurar um atendimento fonoaudiológico, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu também fiz alguns vídeos sobre o marco do desenvolvimento de fala e linguagem. E aí vocês podem também dar uma olhadinha nesses vídeos se vocês tiverem alguma dúvida. Bom, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.